A Bíblia vai dizer assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Eu vou ler mais uma vez. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Você pode dizer glória a Deus? Diga para o teu irmão assim: você sabe o que significa o número 7 na Bíblia? Talvez alguns aqui possam me dar dos significados do número 7. Mas hoje eu quero compartilhar aqui sobre esse número, a tipologia do número 7. O que representa o número 7 na Bíblia? Nós estamos a alguns dias do ano de 2026. E o ano de 2026, o tema é o ano de Obed-Edom. O que é isso, pastor? Diga assim: o ano do guardião da presença. Então nós vamos falar sobre isso esta noite. Diga assim: o número 7 e a presença de Deus. Mais uma vez, o número 7 e a presença de Deus. Senta no seu lugar no nome de Jesus. Irmãos, nós estamos prestes a entrar em um ano que muitos nos desafiará. Talvez nós nunca fomos tão desafiados como nesse ano de 2026. Um ano de muita responsabilidade. Afinal de contas, será o ano denominado em que nós, como igreja, nos comportaremos como guardião da presença. 2026 é o ano de Obed-Edom. E não há nada mais valioso na vida da igreja do que a presença de Deus. Não há nada mais importante na vida da igreja do que a presença de Deus. Não são muros, não são prédios, não são bens. Nada disso chega perto do valor da presença de Deus. Nós temos na Europa países desenvolvidos em que consiste ou está localizado igrejas, templos magníficos, templos que outrora, em outros tempos, já manifestaram de uma forma muito relevante a presença de Deus, e hoje se transformaram em boates, hoje se transformaram em bares, em cassinos, casa de jogos e outras coisas mais, depósitos de coisas, onde antes era um palco da manifestação da presença de Deus. Quando o povo esqueceu-se do que era importante e se voltaram para as coisas materiais, a presença de Deus saiu. E quando a presença de Deus foi embora, o povo também foi. Nada sustenta a igreja a não ser a presença de Deus. E nesse ano de 2026, nós, a Igreja Batista Raá, temos diante de nós uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade. Carregarmos de uma forma qual nunca antes carregamos a presença de Deus na nossa vida. Na Bíblia, o número não são apenas cifras, mas os números carregam a mensagem espiritual. Os números carregam códigos proféticos. O número carrega revelações do caráter de Deus. E entre todos os números está aí o número 7. E o número 7 aparece como o número da perfeição. Diga assim: perfeição.
e como o número da presença de Deus, do Deus perfeito. Onde o 7 aparece, Deus está se revelando. Aonde o 7 aparece, Deus está se manifestando e completando uma obra, selando alguma coisa, alguma pessoa ou algum propósito. Então nós vamos discursar nesta noite sobre essa revelação no número 7. Diga comigo assim: o 7 representa a obra completa de Deus. Você que deseja escrever, você que deseja anotar, anote aí. O 7 representa a obra completa de Deus. Se você for ver lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3, Deus cria os céus e a terra em quantos dias? Em 6 dias. No 7º ele faz algo. O que Deus faz no 7º? Ele faz algo diferente. Diga assim: ele descansou. Ele descansa, ele abençoa e ele santifica esse dia. Irmãos, pare para pensar comigo. O lugar onde Deus descansa é o lugar onde Deus habita. E Deus descansou no 7º dia. Ou seja, o dia 7, ou o 7º dia, é o dia onde Deus habita. Aonde há 7, há selo de Deus, a conclusão perfeita, a propósito estabelecido. Nada está completo sem a presença de Deus. É por isso que nós vemos hoje famílias desestruturadas, homens desgovernados, mulheres abaladas emocionalmente. Por quê? Porque está faltando algo na vida dessas pessoas, que é a presença de Deus. Homens multimilionários, influentes nas redes sociais, influentes na mídia, famosos, homens que o que eles precisarem ou desejarem comprar, têm recursos para isso, mas estão entrando em declínio emocional, estão entrando em declínio espiritual. Homens que não sentem alegria de viver, muitos se suicidam, entram pelo caminho das drogas, pelo caminho da prostituição, buscando preencher um vazio que só a presença de Deus pode preencher. Nada está completo sem a presença de Deus. Entenda isso. Nada. Repita comigo assim: tudo o que Deus começou. Nós vamos declarar profeticamente. Quem já, irmão, não é 4 horas da manhã não, é 6h40 da noite. Então você já acordou, está aí firme, né? Glória a Deus. Diga assim: tudo que Deus começou na minha vida, Ele vai completar. Você entendeu? Desejo que isso seja uma realidade. Declare hoje com a maior força que você tem nesse pulmão aí. Diga assim: tudo que Deus começou na minha vida, Ele vai completar. Ele vai completar. Porque o nosso Deus, a presença de Deus, traz completude. A presença de Deus faz as coisas se completarem. Diga comigo assim: 7 é o número da manifestação de Deus. 7. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, nós lemos, diz aí: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, vai dizer assim, ó: e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Então o número 7 representa a manifestação da presença de Deus. Aleluia. Entenda que aonde aparece o número 7, aparece Deus manifesto, aparece a glória de Deus, aparece a revelação de Deus ao homem. Você pode ter exemplos como lá em Êxodo capítulo 25, aparece a manifestação dos 7 castiçais do tabernáculo, revelando a luz, a graça, o poder
poder do Espírito Santo. Em Josué capítulo 6, vai aparecer as 7 trombetas de Deus, fazendo com que os muros venham ruir e cair diante dos homens. Ali estava a manifestação do 7. Em 2 Reis capítulo 5, é manifesto os 7 mergulhos que liberaram a cura sobre o homem, um chefe, um general do exército da Síria, chamado Naamã. Aonde tem o número 7, tem luz de Deus, tem a luz de Deus, tem a conquista de territórios e a manifestação de cura. Diga assim: a luz de Deus, conquista de território e manifestação de cura. O 7, irmãos, traz esse ciclo, essa bênção sobre a nossa vida. Diga comigo assim: 7 é o número da aliança, é o número da libertação. Como assim, pastor? Está aqui. Eu fui pesquisar sobre isso e descobri o seguinte: a palavra hebraica jurar ou fazer aliança significa Shabá. Diga comigo assim: Shabá. Shabá, se você for ver a etimologia dessa palavra hebraica, você vai cair em Sheva. E Sheva significa 7. Shabá, que significa Sheva, que significa 7. Toda vez que Deus fazia aliança com alguém, havia um conceito do número 7 embutido. Shabá, aliança, que vem de Sheva, que significa 7. Então, todas as vezes que Deus desafiava alguém a fazer uma aliança com ele, estava embutido o número 7. Exemplo: 7 dias das festas dos pães asmos, festa dos tabernáculos. 7 inaugura, irmãos, novos começos. 7 é aquilo que sela a promessa. Irmãos, 7 anos para completar ciclos do descanso da terra. Era 7 anos para que isso acontecesse. 7 anos para o jubileu. Lembra do jubileu? O jubileu era onde, voltando da terra, hoje não se faz mais isso, né, irmãos? Hoje o povo não está dando descanso para a terra. Por isso que a gente está comendo uns alimentos sem nutrientes, porque a terra não descansa, infelizmente. E aí a gente, tudo vai sendo minimizado, saúde minimizada, qualidade de vida, até a idade das pessoas, né? Hoje não se chega, mas quando chega alguém a 90 anos, meu Deus, fica assustado. Antigamente o povo vivia a 120, 130 anos. Glória a Deus, ou mais. Por quê? Cumpria os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Então o 7º ano era o ano do descanso da terra. E o 7 também fala dos 7 anos para o jubileu. Tá? O jubileu, o que era o jubileu? O ano do jubileu era o ano onde todas as dívidas eram perdoadas. Era um ano de perdão. Era um ano de recomeço. 7 anos. Irmãos, e quando você aplica essas revelações no campo espiritual, você vai entender que o 7 vai quebrar todo o ciclo de escravidão. Diga: eu creio. Diga assim: o 7 vai inaugurar novos começos. Você crê nisso? Diga: eu creio. E o 7, irmãos, fala dos selos, das promessas de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Diga: eu creio. Então vamos declarar profeticamente. Diga assim: Deus está selando um novo ciclo na minha vida. Você crê nisso? Diga assim: Deus está selando um novo ciclo na minha vida. Diga assim: é quebrado
todo ciclo de escravidão na minha vida e na minha família, aonde houver algum ciclo de escravidão que foi devido a algum pecado de iniquidade é pecado que não foi tratado, e isso vem perdurando na sua família, irmãos, às vezes é o que nós chamamos de maldição hereditária, vai passando de bisavô para avô, vai passando de avô para pai, vai passando de pai para filho, e assim vai, as coisas não mudam, é sempre os mesmos resultados, as pessoas morrem sempre pela mesma causa, e é um ciclo de escravidão que se instaurou na vida de alguém. Mas eu quero nesta noite, no nome de Jesus, declarar que é quebrado todo ciclo de escravidão na tua vida, em nome de Jesus. E quem acessa, diga glória a Deus. Diga comigo assim: hoje, diga hoje, está sendo inaugurado um ciclo de novos começos na minha vida e na minha família. Irmãos, o número 7 fala sobre isso. Quando o 7 aparece, milagres acontecem. Quando o 7 aparece, em muitos milagres, Deus exigiu um ato profético. E esse ato profético, em muitas ocasiões, está ligado ao número 7. Atos proféticos como o que eu já falei. Irmãos, qual era a dificuldade de Deus para fazer com que Naamã fosse curado? Apenas com uma liberação de uma palavra profética de Eliseu. Nenhum problema. Deus poderia fazer isso e infinitamente mais. Mas o profeta liberou uma estratégia em que Deus estava ali presente, porque o 7 representa a presença de Deus. Então, falou assim: você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ali nós vemos que o Naamã ficou meio contrariado, porque, poxa, é um rio sujo. E ele fala, tem lá em Damasco, Abana, Farpá, rios limpos, poderia ser lá. E aí chega alguém, sempre tem alguém, chega para o Naamã e fala assim: meu senhor, se o profeta falasse, pedisse alguma coisa para o senhor que fosse difícil, o senhor não faria? Ele só pediu para o senhor mergulhar no rio. Vai lá, meu senhor. E ele obedeceu, e a presença de Deus foi manifestando-se na vida daquele homem. Primeiro, segundo, quarto, sexto, nada aconteceu, mas no 7º mergulho, quando ele se levanta, a pele dele estava como a pele de uma criança, porque Deus se manifestou no 7º mergulho. Glória a Deus. Atos que são proféticos. O povo de Israel, ele marcha 7 dias para a tomada de Jericó. Irmãos, nós estamos falando de uma cidade. O povo rodear a cidade 7 dias. E detalhe, no 7º dia, não foi uma volta, foram 7 voltas. E quando eles cumprem o que Deus determinou, aqui está o segredo. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu desenhei, é o que Deus deu de direção. Quando eles cumprem e faz o que foi determinado, tocaram as trombetas, o que aconteceu? Os muros caíram. E quando Deus, irmãos, está no negócio, acontece exatamente como tem que acontecer. Preste atenção nisso aqui, porque o muro só tinha uma forma de cair. Ele tinha que entrar chão adentro, porque se o muro cai para fora, matava o povo de Israel. Eu não estou te falando de um muro qualquer, eu estou te falando de um muro que a largura dele tinha casas construídas em cima do muro. Passava 2 carros. Se fosse no dia de hoje, era uma rua dessa aí ou mais larga. Esse é o muro que eu estou lhe dizendo. Esse é o muro que a Bíblia relata. Se o muro caísse para fora da cidade, matava, acabou-se o povo de Israel. Se o muro caísse para dentro, acabava com a cidade.
O muro só tinha uma forma de cair, que era chão adentro. Existem coisas que você até consegue resolver, destruir, dinamitar muro, mas talvez a tua estratégia é fazer o muro cair para dentro, ou seja, vai destruir a tua conquista. Ou talvez o muro vai cair para fora, vai acabar com a tua família, e nenhuma conquista justifica o sacrifício da sua família. É por isso que você tem que sempre estar na dependência de Deus, porque quando Deus age, meu irmão, Ele age da forma que tem que ser, Ele vai fazer conforme tem que ser feito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando o povo rodeou a cidade 7 dias, e no 7º dia rodeou por 7 vezes, e fez o que Deus havia estabelecido, o que acontece, pastor? O muro cai, e eles alcançam a promessa que Deus lhes havia feito. Diga comigo assim: quando o 7 aparece, milagres acontecem. Você lembra quantas vezes Elias mandou o servo dele ir ver se havia alguma nuvem do céu? Você lembra quantas vezes isso aconteceu? Seis vezes nada aconteceu. Tinha nada. 6 vezes nada no céu. Mas na 7ª vez apareceu o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é isso, irmãos? Uma nuvem do tamanho... Você ia crer? Irmão, às vezes o céu está negro, tomado de nuvem. A gente fala assim: saiu o vento, vai espalhar, vai chover. Não. Agora uma nuvem, tamanho da mão do homem, irmão. Irmãos, é aqui que separa os que creem dos que não creem. Porque para o que crê, não precisa muita coisa. Ele se apega no 0,01% de chance. Eu creio. Se tem isso aí de chance, eu creio. Vai dar certo. Agora, o incrédulo, irmãos, tem 0,01% de dar errado. Ele fala: acho que vai dar certo. Não. É incrédulo. Quem é você? Quem é você? Ele viu a nuvem, tamanho da mão do homem, e falou para o profeta: olha, tem uma nuvem lá no alto, pequena, tamanho mais ou menos da mão do homem. Corre, vai dizer a Acabe para aparelhar os carros e apressar-se, porque senão a chuva vai pegar ele pelo caminho. Você é profeta, mas que tipo de profeta você é? Só quando as coisas se revelam de uma forma muito intensa que você entrega a profecia? Ou quando o mínimo, um sinalzinho lá, uma luz no final do túnel, Deus traz para você? Você é profeta para entregar aquilo que Deus colocou no teu coração. Então, quando o 7 aparece, milagres acontecem. Quando o 7 aparece, irmãos, o número 7 é o símbolo de quando o céu toca a terra. Repita isso comigo: o 7 é o símbolo de quando o céu toca na terra. Faz um favor para mim, desenhe o número 7 na sua frente aí. Desenhe o 7. O que você viu? O que é isso? A expansão do céu tocando na terra. O 7 é o símbolo de quando o céu toca na terra. Você está entendendo isso? Você pode dizer amém? O 7 é a marca da presença de Deus. O 7 é a intervenção direta de Deus na vida de alguém, na família de alguém, na saúde de alguém, na história de alguém. O 7. Se Deus mandou olhar 7 vezes, não pare na 4ª vez.
Não pare na quarta, continua. A presença dele está vindo ao seu encontro. Vai chegar o momento que ele vai tocar a tua vida e a tua história será transformada no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga eu creio. Diga assim, eu creio e eu acesso em nome de Jesus. Irmãos, imagine um relógio. Você tem relógio aí? Eu esqueci até o meu hoje. Imagina um relógio com apenas um número. Um número. E que número é esse, pastor? É o número 7. Imagine só um número. Esse é o relógio de Deus. O relógio de Deus tem um número lá, que é o número 7. Ele não está nem adiantado e nem atrasado. Tem muita gente que fala aí que Deus tarda. Esse é, eu não sei que Deus é. O nosso Deus, ele nem tarda, ele nem falha. Ele age na hora certa. E se Deus não agiu na tua vida, porque a hora ainda não chegou. Está chegando, vai chegar o número 7. Calma, acalma o teu coração. Então quando o ponteiro espiritual marca 7, sabe o que acontece? Deus se manifesta. Deus aparece. E sabe o que acontece? Milagres acontecem, portas se abrem, promessas se cumprem. Por quê, pastor? Porque o número 7 é o número da presença de Deus. Quem está entendendo essa palavra, irmãos? Você está entendendo? Você está entendendo? O número 7 não é superstição, meu irmão. O número 7 é revelação. Deus se manifesta através dos números. 3 é o número da Trindade. 1 aponta para Deus, o único mediador entre Deus e o homem é Ele. 10 é o número da responsabilidade. 12 é o número do governo de Deus. E por aí vai. 6 é o número do homem. Por que a besta colocou lá 666? Porque ela quer ser maior que Deus. Tudo tem um significado e nós muitas das vezes não conseguimos desfrutar de tudo que Deus tem para nós por não entendermos a forma que Deus tem se revelado ao homem. Eu tenho orado para que Deus nos dê a percepção dos sinais, das estações e dos tempos. Nós estamos vivendo um tempo profético. A profecia de Ezequiel, a profecia de Daniel, a profecia de Isaías, Apocalipse está se cumprindo. E muitas das vezes nós como igreja estamos atordoados buscando coisas que não nos levam ao nosso principal propósito. Estamos sendo seduzidos pelas coisas desse mundo, quando na realidade nós não somos daqui, somos peregrinos, passageiros, somos missionários nessa geração para levarmos a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu estou aqui, mas não sou daqui. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Nós precisamos buscar essa comunhão com o Espírito Santo. Porque através da comunhão vem a revelação. Através da intimidade, Ele começa a revelar coisas que estão ocultas, que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu, e nem nunca penetrou no coração do homem. É isso que Deus guardou para todos aqueles que o amam, que o buscam, que dedica a sua vida, que esmurra o seu corpo para buscar a presença dele. É o que nós estamos fazendo aqui amanhã, 4 horas da manhã. Nós queríamos ficar onde, pastor? Você acha que é só você, meu querido, que gostaria de ficar debaixo daquele edredom quentinho? Oh, maravilha! Todos nós, mas enquanto uns dormem, outros decretam, outros guerreiam, outros avançam, outros constroem, outros conquistam. É um desafio. Então hoje você está aprendendo aqui, querido, que o número 7 aponta para o Deus que é perfeito.
O número 7 aponta para o Deus que é completo, um Deus que é fiel, um Deus que é presente e que quer manifestar a glória dele na vida da sua igreja. A glória de Deus, irmãos, precisa estar presente na vida da igreja. A glória dele precisa estar manifesta na vida da igreja. E essa glória começa dentro da sua casa, essa glória começa no seu casamento, essa glória começa no relacionamento com teus filhos, essa glória tem que estar presente na sua saúde, essa glória tem que estar presente nas suas finanças, aonde você estiver, a glória de Deus tem que estar manifesta. A glória. Hoje você está aprendendo que o número 7 é o número da obra completa. O número 7 é o número da presença manifesta. O número 7 é o número da aliança. O número 7 é o número do milagre. Quem crê nisso, diga eu creio. Diga eu creio. Eu creio. Então nós vamos declarar agora. Fica de pé no seu lugar no nome de Jesus. Você vai ter que fechar os teus olhos, vai ouvir a minha voz e declarar, trazendo o mundo físico para o mundo espiritual. As declarações proféticas que o Senhor colocou no meu coração. Você vai dizer assim: a presença de Deus, a presença de Deus vai completar o que Ele começou na minha vida, na minha história. A presença de Deus será o diferencial da minha vida, na minha família, na minha história. Diga assim: um ciclo de glória está sendo inaugurado na minha história. Todas as áreas da minha vida serão preenchidas pela glória do Eterno, pela glória do unigênito, o Filho de Deus. A minha casa, os meus filhos, as minhas finanças, a minha saúde, a minha vida será marcada pela glória de Deus manifesta. Diga assim: onde a presença de Deus chega, a perfeição chega, a excelência chega. Aleluia. Prepare-se, diga assim para o teu irmão assim: prepare-se. O tempo do número 7 chegou na minha vida. Repita por 3 vezes assim, ó: o tempo do número 7 chegou na minha vida.